Bom dia, nossos companheiros e amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio, desta cidade de Limoeiro, FM 99.5. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com endereço à Rua Alto de São Sebastião, número 426, nesta cidade de Limoeiro. E voltamos, como dissemos, com a nova edição. E o estudo é sobre o Livro dos Espíritos. E o tema de hoje, no Livro dos Espíritos, é ressurreição e reencarnação. Que o Livro dos Espíritos, para os que não sabem, é a obra basilar do Espiritismo. É considerado pelos estudiosos da ciência espírita como as escrituras, ou seja, a Bíblia dos espíritas, porque este livro é o portal de entrada para o conhecimento, o estudo. É um livro de estudo, não é apenas de leitura, de estudo, de reflexão. É a porta, ou seja, é o portal de entrada para o conhecimento, para garimparmos a sabedoria do Espiritismo, que, como sempre se diz, é uma doutrina aberta, não é fechada, é aberta, é do diálogo e não se apresenta como salvador da humanidade. Não, o Espiritismo. E nem se apresenta como dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. De lá para cá tudo é relativo. O Espiritismo não promete salvação a ninguém, porque mostra que a salvação está em cada homem. Cada homem é que se salva. Não é pelo estilo, ou diria, pela maneira de crer, que se prende à religião. Não, é pela maneira de ser. O Espiritismo aponta esse caminho. O que salva o homem não é o Espiritismo, não é nenhuma igreja, não é religião nenhuma, porque religião não salva ninguém, mas é a maneira de ser fora da religião, dentro do templo e fora do templo. Não é a maneira de crer que se prende à religião, é a maneira de ser, dentro do cristianismo e dentro dos princípios que Jesus ensinou naquela época. Ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, e não faças aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. Aí estão as leis, os ensinamentos do profeta e os 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo se resume nisto aí. Logo, o Espiritismo não se apresenta como salvador nem da humanidade e nem de cada criatura humana. Não. Mas o Espiritismo se apresenta como uma forma, um caminho para o homem se conhecer a si mesmo e dominar-se a si mesmo. E o objetivo do Espiritismo é justamente tornar melhor, moral e espiritualmente o homem. Esse é o objetivo do Espiritismo. É o objetivo da doutrina espírita com base em
nem seu lema maior, fora da caridade não há salvação. Porque o lema do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. E parodiando o próprio apóstolo Paulo, o Espiritismo diz que não pode haver salvação sem a prática do bem, a prática da caridade, que a caridade tem um sentido muito lato, tem um sentido muito genérico, tem um sentido muito amplo. É toda a prática do bem que se faz, que se pratica, está dentro dos princípios da caridade. Logo, o que salva não é a maneira de crer, que se prende à religião, é a maneira de ser. Porque muita gente confunde religião com religiosidade, não tem nada a ver. Religião é a prática do culto exterior, a religião são os rituais, religiões dogmáticas, esta daí. Mas a religiosidade independe de culto exterior, de igreja, de qualquer religião que se apresente no mundo. Religiosidade se prende à educação do caráter, dentro dos princípios do cristianismo que Jesus trouxe ao mundo. Reforma, mudança na criatura humana, tornando a criatura hoje melhor do que foi ontem. E preparando esta mesma criatura para o futuro. Aí está o princípio do espiritismo. Mas religiosidade significa espiritualidade, espiritualizar-se, que se pode se espiritualizar sem nenhuma religião. Por quê? Porque são coisas distintas. Religião é uma coisa, religiosidade liga-se a espiritualizar-se, espiritualidade, que nada tem a ver com a religião formal, dogmática. E então aqui no Livro dos Espíritos, que é, como dissemos, o livro básico da doutrina espírita. Mas antes de entrarmos no estudo do tema de hoje, que é sobre reencarnação e ressurreição, que muita gente confunde reencarnação com ressurreição, são coisas distintas. Mas antes pediríamos um intervalo musical. Dando continuidade ao programa Estudo da Doutrina Espírita, Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando doutrina espírita de uma forma amistosa, porque o objetivo do nosso programa não é converter ninguém ao espiritismo. Não. Não é tirar as criaturas, tirar a fé, nem abalar a fé das criaturas, dos evangélicos, dos católicos, dos protestantes, de ninguém. Não é nada disso. Não é a postura nem do espiritismo em suas bases e nem a postura do nosso programa. É apenas levar ao conhecimento do público o que é o espiritismo, porque é muito confundido, misturado com práticas, outras práticas espiritualistas que confundem com o espiritismo. É apenas levar esse conhecimento, mas não é uma forma de fazer proselitismo, nem abalar a fé das criaturas nas suas igrejas, na Bíblia, não é nada disso, porque o espiritismo está na Bíblia, gosta da Bíblia, estuda a Bíblia, confirma a Bíblia, porque o espiritismo está na Bíblia. Logo, o objetivo do nosso programa é o mesmo do espiritismo,
é levar os conhecimentos da doutrina espírita para reflexão. E nós então abrimos aqui o Livro dos Espíritos a partir da questão para estudo, a partir da questão para os estudiosos, é o capítulo 4, para quem gosta do Livro dos Espíritos. É a partir do capítulo 4 que trata da pluralidade das existências, quer dizer, a reencarnação. A reencarnação é justamente isto, a volta do espírito, da alma em outro corpo. Para quê? Para recomeçar e purificar a alma, tirar as impurezas da alma. Que impurezas são essas que a reencarnação traz de volta? São as impurezas das paixões, das más tendências, dos instintos, dos crimes e de outras imperfeições morais. Orgulho, vaidades, avareza, que mais? Egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. O Espiritismo apresenta o egoísmo e o orgulho como os 12 venenos sociais, as duas maiores chagas da raça humana, egoísmo e orgulho. E o Espiritismo, então, nos ajuda a combater esses dois males, transformar o egoísta em uma criatura generosa, transformar o orgulhoso em uma criatura mais humilde, mais simples. Esse é o objetivo do Espiritismo, tornar melhor o homem. Mas para isto tem que ter o que? A reencarnação. Outra encarnação, outras reencarnações, para tirar as impurezas da alma da gente, as imperfeições morais. E aqui então, da pluralidade das existências, que chama-se a reencarnação, está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. E a partir da questão 166, nós iniciaremos aqui as perguntas de Allan Kardec ao Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros autores do Espiritismo, da revelação espírita. A revelação espírita, abrindo um pequeno parêntese, não foi de Allan Kardec. A revelação espírita é de um conselho de espíritos superiores que passaram aqui pela Terra e por outros planetas e vieram trazer esta revelação a que Allan Kardec deu o nome de Espiritismo, ou seja, filosofia dos espíritos, religião dos espíritos, ciência dos espíritos. Chama-se o que? Espiritismo. E Kardec, aqui, entrevistando, interrogando os habitantes do mundo invisível, os espíritos, ele faz esta pergunta, esse conselho de espírito. Pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Como pode a alma? Aí o espírito responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Chama-se o quê? A reencarnação. Abrindo um pequeno parêntese, o perdão de Deus à humanidade é a reencarnação. Deus perdoa. Deus é amor, é. Jesus, seu Filho, o Salvador que veio aqui à Terra, como Filho de Deus, perdoa, mas não perdoa como ensinam as religiões, passando uma esponja na vida pregressa, passada, cheia de crime, de maldade, de pecado de toda natureza, do pecador, e coloca ele no céu, simplesmente pela fé. Crer em Jesus, crer em Deus, decorar a Bíblia e frequentar o templo não salva ninguém. Não salva ninguém.
Deus perdoa os pecadores trazendo de volta pela reencarnação. Isto não é ensinado só pelo Espiritismo, porque a reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Não é novidade do Espiritismo, não. As civilizações mais antigas do planeta Terra, e ainda hoje, as religiões orientais todas ensinam a reencarnação. Ninguém se salva sem não voltar muitas e muitas vezes, inúmeras reencarnações, para tirar os crimes da alma da gente, que cometemos no passado dos milênios. Aí voltamos novamente para tirar as impurezas. Esse é o objetivo da reencarnação. Deus perdoa, mas através da reencarnação. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar a pergunta 166A. Ora, como realiza essa nova existência? Como realiza ela? Será pela sua transformação como espírito? Será pela transformação do próprio homem como espírito? É assim que se realiza a reencarnação? Aí o espírito responde: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, quer dizer, de uma nova existência, de um novo corpo, para tirar as impurezas da alma. E são muitas impurezas da nossa alma. E Kardec, então, faz outra pergunta para esclarecimento. Kardec pergunta: a alma passa, então, por muitas existências corporais, passa por muitas, inúmeras? Essa é a pergunta e os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Todos. Ora, os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Quer dizer, os opositores da reencarnação, eles, para não seguirem sóis, procuram combater a reencarnação para aumentar o contingente de descrentes da reencarnação. Aumentar cada vez mais o número, porque eles são ignorantes, são contrários e não querem ser sóis. Aí procuram negar a reencarnação. Mas a reencarnação é uma lei de Deus, foi ensinada por Jesus. Ora, a estrutura, ou seja, a pedra angular do cristianismo que Jesus veio trazer ao mundo foi a reencarnação. Abrindo um pequeno parêntese, a Igreja Católica, quando foi fundada, a Igreja aceitava a reencarnação. Passou, segundo a história da Igreja, passou em torno de 3 séculos pregando, ensinando a pluralidade das existências, a reencarnação. Mas quando houve lá uma mudança de governo do imperador de Roma, a Igreja era muito ligada ao Império Romano de Constantinopla. Aí a esposa dele, a esposa deste imperador romano, ela que também aceitava a reencarnação, e segundo a história, ela havia sido uma prostituta antes. E ela então, muito vaidosa, não queria aceitar a reencarnação porque não admitia a possibilidade de voltar preta, pobre, sem poder e feia, sem nenhuma beleza. E ela era bela. Então ela atuou, influenciou o imperador, que era o marido dela, e fraco, e ele então insistiu para que a Igreja tirasse do seu fundamento o fundamento da reencarnação. Isto é o que está na história para ser consultada. Aí tiraram a reencarnação, mas no voto, a reencarnação perdeu por um voto apenas, 3-2.
E os pais da Igreja Católica, Santo Agostinho, quem mais? São Jerônimo e outros considerados os fundadores da Igreja Católica, eles continuaram aceitando a reencarnação, a pluralidade das existências. E então nós vemos aí que a base da doutrina de Jesus era a reencarnação. E como se diz isto? Como se diz? Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele então, diz aqui o Evangelho, em Mateus e em Marcos. Mateus e Marcos. Vamos citar apenas aqui um textozinho destes dois evangelistas, que também aceitavam a reencarnação. E ele diz aqui, seus discípulos o interrogaram Jesus, dizendo, por que, Senhor, os escribas, os conhecedores da Bíblia, dizem que é preciso que Elias volte primeiro? Mas Jesus lhe respondeu, em verdade, eu vos digo que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles, quem? Quem eles? Os inimigos. Eles não o reconheceram. Antes fizeram dele, quer dizer, de Elias, quanto quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe havia falado. Por quê? Porque Jesus, conversando com esse mesmo discípulo, perguntou a eles, quem dizem por aí que eu sou? O Messias, o Filho de Deus. O que é que os judeus dizem por aí? Nessa mesma assembleia, diz aqui os apóstolos, os evangelistas. Aí um dos discípulos disse, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és Jeremias, e outros até dizem que tu és um dos profetas das antigas escrituras, do Velho Testamento. Ora, mostrando aí que os judeus aceitavam a reencarnação, se bem que com o nome de ressurreição. De ressurreição é o quê? Ressurreição, segundo ensina a Igreja, é no dia de juízo, é um dogma. Aí Jesus vem para separar os bons dos maus. E Jesus, então, bota os bons à sua direita e os maus à sua esquerda, é o que diz. E depois ressuscita os cadáveres, faz com que o espírito, a alma, não é? Aí venha novamente ocupar os cadáveres, que a terra já destruiu. Isso é contra as leis de Deus, contra a ciência e contra a razão. Isso é o que se chama ressurreição. Para a alma que ficou adormecida por 10.000 anos, 20, 30, que ninguém sabe quanto tempo, está adormecida e depois volta para animar o esqueleto, o cadáver. Isso não tem fundamento, chama-se ressurreição. E o que é reencarnação? Para estabelecer a diferença, a reencarnação é o que Jesus ensina no Evangelho. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí Jesus então pergunta a Pedro, Pedro, que diz tu acerca de mim? Aí Pedro disse, Senhor, eu digo que tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus diz, bem-aventurado, Pedro, és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te fez essa revelação, mas sim meu Pai que está no céu. Isto é o que Jesus ensina. E ele falando de João Batista, ele diz, João Batista já veio, mostrando que Elias era João Batista, reencarnado, empregando a reencarnação. Então, nós vemos aqui que o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade.
porque a base do cristianismo do Cristo é a reencarnação, nascer de novo. E repetindo apenas o que os profetas ensinavam na antiguidade. Aqueles do vosso povo, era o profeta que ensinava, os profetas, aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Viverão de novo é o retorno pela reencarnação. Jó, Jeremias, Isaías, todos os profetas ensinavam a reencarnação. Está na própria Bíblia. Então, não foi o Espiritismo quem criou a reencarnação. Não, apenas veio explicar melhor. E voltamos a dizer, a base do cristianismo do Cristo, a base é a reencarnação. E assim, nós pediríamos mais um intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, e como nós sabemos, o estudo é o livro básico do Espiritismo, é o livro dos Espíritos, que nós sugerimos às criaturas que leiam, estudem, consultem o livro dos Espíritos, que é o livro básico, o portal de entrada para o conhecimento do Espiritismo, porque este livro contém a síntese do conhecimento da humanidade. Ele é universalista. E para encerrar o nosso programa, nós vamos fazer a leitura de um pequeno texto, que é a frase ou a mensagem pequeniníssima do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Domine sua agitação. Ser agitado, nervoso, agressivo, domine-se, controle-se. Domine sua ansiedade. Demais, domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. Não percamos o controle. Demais, a agitação cansa e produz todo mal feito. A agitação. Demais, a pressa é inimiga da perfeição. Mas a calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. É com calma e paciência, tudo se consegue. Calma, paciência, tudo se consegue. E demais, quanto mais trabalho, maior deve ser a nossa calma. Cultive a paciência em todos os momentos. Aí demais, para terminar, domine sua agitação, permaneça sereno e tudo vai sair muito bem. E assim nós vamos encerrar o nosso programa, mais uma vez, com uma pequena mensagem ou um pequeno texto do médium Divaldo Pereira Franco para o encerramento do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E pediríamos um intervalo musical. Dando continuidade, ou seja, para o encerramento do nosso programa, nós convidamos mais uma vez os ouvintes para uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, e com um novo tema, um novo assunto, dentro do livro básico da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. E o tema de hoje foi a reencarnação e a ressurreição. E muita paz para todos, e desejamos um bom fim de semana.
e durmamos à noite o sono dos justos. E muita paz para todos, amigos.